O canal. Olá, muito boa tarde. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, saúdo todos vocês aqui em mais um programa de Saúde em Dia. Estamos aqui em mais esta jornada para com vocês, no intervalo entre esses jogos que estão tendo aqui na Copa do Mundo, tá? Onde vocês podem pegar e se atualizar um pouco mais sobre saúde aqui com vocês. E hoje, aqui, nessa segunda-feira, 16 de junho de 2014, às 17h34, nesse programa aqui, Saúde em Dia, estamos aqui com a doutora Isaura Fogaça, fisioterapeuta aqui de São Caetano do Sul, tá? Que atende domiciliarmente, aqui falando sobre mais um tópico de doenças aqui em relação a todos vocês. No programa de hoje vamos falar sobre a doença de Parkinson e vamos dar um dado curioso para todos vocês, tá bom? Vamos falar aqui sobre a doença de Parkinson e segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 a 2% da população mundial acima dos 65 anos sofre com a doença. Já no Brasil, os dados sobem um pouco. Estima-se que 3,3% da nossa população com mais de 70 anos lute com o Parkinson. As causas da doença ainda são assim meio desconhecidas pela medicina. A princípio, ela pode se manifestar em qualquer pessoa, mesmo que não tenha história familiar. Para falar mais sobre a doença e como ela pode se desenvolver, a fisioterapia ela ajuda no tratamento. Recebo a doutora Isaura Fogaça, como já havia dito, tá? Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor Ângelo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Boa tarde também aos internautas e eu agradeço também a atenção que vocês vão me dar e estou pronta também para acolher as perguntas de vocês. A partir de agora, olha, vocês internautas, mandem suas perguntas, ó, cliquem no participe, tá? E mandem suas perguntas para cá, porque aqui quem apresenta o programa não sou eu não, quem apresenta o programa são todos vocês. Eu sou apenas um intermediário para fazer as perguntas que vocês me fazem e fazem eu fazer a doutora Isaura Fogaça. Muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação da nossa produção, viu, doutora? Eu que agradeço. Bom, vamos começar aqui um pouquinho aqui, tá? E conversar um pouquinho, esse bate-papo gostoso que é das segundas-feiras às 17h30. Doutora, boa tarde. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa sobre doença de Parkinson. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho para nós e para os nossos internautas sobre a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, ela é conhecida mais pelo tremor. Todo mundo realmente percebe ou nota que essa doença se manifesta através de um tremor e que nós chamamos de tremor de repouso. Essa doença foi identificada mundialmente pelo doutor inglês James Parkinson em 1817. E nós hoje definimos essa doença como idiopática, crônica e neurodegenerativa. O que nós podemos afirmar hoje é que ela não atinge os homens e as mulheres de forma diferenciada, mas de forma igual. A raça branca ela é muito mais atingida do que a raça negra, por causa da melanina. Quanto maior a quantidade de melanina, menor a incidência de Parkinson. É só uma questão de curiosidade, né? Perfeito. Ou seja, a melanina seria o que tem embaixo da pele que daria a raça negra, quer dizer, daria uma certa proteção para não incidência dessa doença. Ah, interessante. É uma curiosidade, né? Muito interessante. E quais seriam as manifestações clínicas da doença, doutora? Então, olha, uma das manifestações que eu já citei nesse momento, que é o tremor, que a gente chama de tremor de repouso, doutor Ângelo, ele se manifesta assim, quando a pessoa está parada, sem um movimento involuntário. A partir do momento que ela faz um movimento voluntário, esse tremor não aparece. Por exemplo, se ela está lendo um jornal, esse tremor acontece. Já dormindo, esse tremor não aparece.
Nós temos também a manifestação de bradicinesia. O que é bradicinesia? Uma lentificação do movimento, uma dificuldade para iniciar um movimento. Temos a rigidez, isso também é muito incapacitante. O paciente refere que ele sente um peso nos membros, né? E isso dificulta muito para fazer a caminhada. Nós temos também a micrografia. A escrita do paciente com Parkinson, ela fica pequenininha. Ele não consegue fazer a letra um pouco maior. Esse é um dos dados clínicos também que, no caso, o médico já começa a perceber. Nós temos também a cialorreia, que é uma salivação excessiva, aquela baba, né, nos estágios mais avançados. A marcha é uma marcha festinante, nós chamamos de uma marcha festinante porque são passos curtos e rápidos. Por isso que é um dos trabalhos do fisioterapeuta, é ajudar em toda essa parte locomotora. Ah, entendi. É muito interessante, né? Porque ele acaba, o Parkinson acaba pegando a pessoa, ou seja, no momento despreparado, ele pega todas as regiões de uma pessoa, né? Ele não pega uma região da pessoa. E, infelizmente, quando ele procura o atendimento médico, por causa do tremor, já aconteceu uma degeneração de 60% a 70% dos neurônios. Olha só. Perfeito. Olha só como é que é. Ou seja, o paciente ele já está no estágio avançado. No estágio mais avançado, mas ainda nós podemos dar um espaço grande de qualidade de vida, desde que seja feito um acompanhamento clínico, de fisioterapia, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, uma equipe multidisciplinar para que a gente realmente possa dar uma qualidade melhor de vida para esse paciente. Ou seja, o paciente, os familiares, eles vão atrás do tremor. Quer dizer, infelizmente... E um fato interessante, doutor Ângelo, que a gente pode supor que uma pessoa vai adquirir, né, vai ter essa doença pela maneira como ela balança os braços. Normalmente nós balançamos os braços de uma forma simétrica, né? O paciente, a pessoa que vai adquirir a doença de Parkinson, ela começa a não balançar um lado, sabe? Ela não faz o balanço normal. Ela balança normalmente o outro e o outro ela começa já a sentir uma certa rigidez. E isso pode ser já um prenúncio de uma doença de Parkinson. Olha só. Enquanto médico, eu posso dar até um alô para as pessoas de casa também, que não é qualquer tremor que seria o tremor de Parkinson, né? As pessoas ficam nervosas e começam a tremer e tal. O tremor de Parkinson é um tremor especial. É um tremor que nós costumamos falar no meio médico, no jargão médico, é um tremor em contar moedas, tá? Então, não é aquele tremor que se faça assim, é um tremor que se faça assim, tá? É em contar moedas. Lá no passado, tal, eles contavam as moedas para os reis, então eles pegavam uma moeda e faziam isso, isso. Então, é este tremor, tá? É este tremor que se faz. Não é isso, doutora? Exatamente, tá? exatamente. Então, não é qualquer tremor, hein? Tá? Então, deu um tremor, já vai achar que é doença de Parkinson. Não fiquem preocupados com isso. Busquem seu médico, busquem seu fisioterapeuta. Quer dizer, vão às suas pessoas de confiança. Não vão no balcão da farmácia se automedicar, pelo amor de Deus. Não façam isso, né, doutora? Isso. E quando a intervenção fisioterapêutica se faz necessária na doença de Parkinson? Quer dizer, fizemos o diagnóstico, é uma doença de Parkinson, vamos precisar da fisioterapia. Qual é que é esse momento? Em toda patologia, o melhor é o mais precoce possível. O problema é o seguinte, vão buscar quando está numa fase já de enrijecimento muscular muito grande, uma marcha muito debilitante, já defeituosa, aí que vão buscar um auxílio de um fisioterapeuta. É efetivo? Sim, é efetivo, mas se fosse, né, atrás do profissional, bem antes, no início da patologia, a gente poderia dar uma melhor qualidade e diminuir essas deficiências do paciente. É sabido que a doença de Parkinson, ela debilita o paciente e também faz com que haja uma perda gradativa da força muscular. Sim. Não é isso? Sim. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a fisioterapia ela pode ter, não é verdade?
Porque não é só dar o medicamento para a pessoa ela não vai restabelecer essa força só com medicamento. Vocês vão ter um trabalho danado para restabelecer essa força, né? A medicação vai agir mais tanto no tremor como na rigidez. E o que nós vamos fazer é que um trabalho de fortalecimento muscular, um trabalho de equilíbrio, porque com a postura fletida, essa também é uma estabilidade postural que o paciente vai adquirindo, ela fica numa posição cifótica, que é fletida totalmente para frente, então ela perde o quê? A segurança para andar, acontecem muitas quedas, então a gente vai trabalhar a força, vai trabalhar o equilíbrio, vai aumentar a amplitude de movimento desse paciente, as passadas desse paciente, para que ele realmente possa ter mais segurança para andar e agilidade. Né? Ou seja, a conduta terapêutica, a conduta fisioterapêutica que vocês adotam, ela é global? Global, totalmente global. Apesar de que quando a gente chega para o paciente e a gente vai questionar qual é a sua maior dificuldade, e nessa maior dificuldade que o paciente relata para nós, é o meu enfoque principal. Mas diante disso eu trabalho de uma forma global com o paciente. Já temos uma pergunta, tá? Alexandre do bairro Cerâmica. Obrigado, Alexandre, continua aí, tá bom? Obrigado pela pergunta. A tremedeira é uma das principais características da doença? Existem outros sintomas? Alexandre. Boa tarde, Alexandre, obrigado pela pergunta. O tremor é uma das características, né? Como eu falei, existe a instabilidade postural, a lentificação, e isso eu acredito que é o mais incapacitante, porque o paciente ele começa a ficar muito lento para se vestir, para tomar banho, para caminhar, para comer, para pensar, tudo, né? Então eu acredito que isso é o mais incapacitante, isso que deixa ele mais depressivo e necessitado de outras pessoas, de outros auxílios. Como eu disse também, a marcha dele, ele cai muito por causa dessa marcha, que é o passo muito curto e rápido. Como eu falei também, a salivação, a deglutição. Ele tem problema de deglutição, tudo por causa da rigidez muscular. Ele começa a engasgar, né? Ele começa a engasgar com uma facilidade muito grande, né? Pelo problema da rigidez muscular, começa a engasgar. Ele tem que é a chamada disfagia, né? A disartria também, a voz fica mais baixinha, ele não consegue falar alto, ele tem uma voz rouca, né? Arrastada. Então, são esses mais os escrita, sintomas. né, que a senhora falou também, né? Também, tá? As letras pequenininhas também, né? Isso. Puxa vida, olha só. Agora, uma coisa muito importante que eu atentei, a fisioterapia domiciliar, tá? É efetiva na melhora da qualidade de vida do paciente com Parkinson? Quer dizer, entre a domiciliar e uma fisioterapia normal. Por que a domiciliar ela é mais efetiva? Porque eu estava lendo sabe, um artigo que a fisioterapia domiciliar, nem que inicialmente ela é a preferida hoje das pessoas que fazem o tratamento de doença de Parkinson. Não sei se porque elas têm uma maior dificuldade em relação à locomoção e elas fazem essa opção. Qual a sua opinião? Bom, diante da minha prática em atendimentos, eu acredito que a fisioterapia domiciliar é uma das melhores que a gente pode dar para o paciente, porque eu vou na residência dessa pessoa, eu vou conhecer o ambiente que esse paciente vive, as dificuldades que ele tem no dia a dia, por exemplo, até um degrau que ele tem naquela casa, e que uma coisa que acontece com o paciente de Parkinson, ele congela. Ele tem essas fases de congelamento. Ele está caminhando normal, só que ele não tem a continuidade daquele movimento. Né? Para nós, isso é automático, a gente caminha normalmente. O paciente de Parkinson, ele perde essas fases, não deixa de ser automático, ele tem que reaprender. Então, a gente vai ensiná-lo. Agora levanta uma perna, agora você vai levantar o pé. Então, a gente tem que fragmentar
todo esse processo. Então, na residência, como a gente faz esse trabalho na residência, ele fica mais à vontade, ele vai relatar as dificuldades que ele encontra no seu dia a dia. Então, a gente vai enfocar realmente aquilo que ele necessita naquele estágio da doença e naquele momento e naquele ambiente que ele vive. E tentar ou modificar aquilo que existe de... Sim, estratégias. A gente vai buscando estratégias dentro daquela limitação que, como nós falamos, é uma doença crônica e progressiva. Perfeito. Então, a gente vai trabalhando conforme a necessidade e conforme o progresso dessa doença. Então, cada momento é único, cada paciente também é único, e eu vou abordá-lo de uma forma única e diferenciada, porque eu vou até ele, né? No ambiente dele, na história dele e com os familiares próximos. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos voltar em relação à fisioterapia domiciliar. Certo. Web TV São Caetano, onde a nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos aqui, tá? Nós vamos um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí, hein, internautas? Prepare os seus dedinhos e teclem aí suas perguntas aqui pra gente, tá bom? Pra mim e pra nossa entrevistada de hoje, a fisioterapeuta Isaura Fogaça, que está nos brindando sobre mal de Parkinson, fisioterapia para mal de Parkinson. Voltamos já já. Até lá. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam 1000 tablets e a USCS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, estamos voltando aqui, programa Saúde em Dia, com a nossa entrevistada de hoje, a fisioterapeuta Isaura Fogaça, que está nos brindando sobre uma aula sobre a fisioterapia no mal de Parkinson, tá? E nesse Saúde em Dia, nós não podemos prescindir de forma nenhuma de vocês, internautas, tá? Vocês é que fazem o programa, eu sou um mero interlocutor de vocês, vocês é que apresentam o programa, tá? Vocês é que mandam as perguntas, eu apenas passo as perguntas aqui para os nossos entrevistados, tá? E a nossa fisioterapeuta aqui, Isaura Fogaça, tá? É que está fazendo as considerações finais sobre o mal de Parkinson, tá bom? Programa Saúde em Dia, isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde a nossa cidade é o canal. A fisioterapia, através do fisioterapeuta, pode ser e o fisioterapeuta em si, pode ser um agente facilitador junto aos familiares ou cuidadores? Ah, sim. Tenho que concordar com o senhor que sim, porque o profissional, quando entra na residência do paciente e ele interage não só com o paciente, mas com os familiares, é um trabalho em conjunto. E aí a gente realmente é uma troca de ideias, de informações, de sugestões, de orientações, que isso só vem acrescentar para o próprio paciente. É muito gratificante esse contato.
tá? Por isso que eu gosto muito da fisioterapia domiciliar e realmente me incentiva muito a continuar trabalhando, porque a gente cresce, eu como profissional e o paciente, porque ele interage, não só com relação à parte de condutas e estratégias que eu posso passar, mas como os familiares também, eles nos procuram para falar assim, olha, meu paciente, meu avô, meu pai, ele está, sabe, ele não está dormindo tanto, ele está chorando, ele está em estado depressivo. Então a gente tenta também abordar todos esses itens, esses problemas, e de uma forma mais abrangente e sabendo que ele está confiando em nós, né? E isso é fundamental na melhora de um paciente, porque você começa a vê-lo como de uma forma global. Eu acho que a interação, né? Você passa a ser mais próximo da família dele, muito próximo. Você passa a fazer parte dessa família, na verdade? Você passa a opinar sobre a melhor forma de se dar uma comida, a melhor forma de se deitar, a melhor forma de dormir, qual horário para se fazer o café da manhã, a hora de andar, tomar um sol, na verdade? Isso, porque eu vou conhecendo também os ambientes, eu vou pedindo para entrar dentro da residência, para conhecer o banheiro, para facilitar vamos supor, como vai dar o banho nesse paciente, a altura da cama, você tira os bloqueios, né? Você tira os bloqueios dele. Então a gente vai interagindo de uma forma que isso se torna muito fácil. E aí a gente cresce e realmente quem ganha é o paciente. Que bom. Temos mais uma pergunta. Mariana Lima de São Paulo. Obrigado, Mariana. Continua aí com a gente, hein? Aponta o dedinho aí e continua, hein? Tá bom? Obrigado, Mariana. Pavim, sempre acompanho o seu programa e cada dia mais tem um tema legal. O mal de Parkinson atinge só as pessoas mais velhas? Não. Existem casos de menos idade. São poucos, são raros os casos em que acontece de 30, 35 anos, pode acontecer sim. Mas a faixa de maior pico de incidência é entre 50 e 70 anos. Maior assim, 60, a média 60. Mas fica entre essa faixa. Mas pode acontecer, pode. Existe a doença de Parkinson secundária, que nós chamamos, né? Que ela pode ocorrer por medicamentos. Porque o que nós estamos comentando até agora é a Parkinson primário, que é idiopática, que é de causa desconhecida. Mas existe a doença de Parkinson secundária, que pode ser provocada por medicamentos, por traumatismo craniano, os lutadores de boxe, né? Tantos traumas na cabeça, pode acontecer um Parkinson secundário. Eu estava vendo, se não me engano, foi na revista Veja, essa última, ou a penúltima, o Éder Joffre, tá? Com duas coisas, o Parkinson e o Alzheimer, tá? Associados às lesões repetitivas de traumas cranianos. Exatamente, né? Pode acontecer. Olha só, secundárias. Isso, olha só. Ou questões ambientais também, inseticidas, isquemia cerebral. Então, o Parkinson secundário realmente pode aparecer associado até ao Alzheimer, né? Isso pode ocorrer, sim. Poxa, outra coisa interessante que você falou, se você me permite repetir, para você, Mariana, também, tá? Você falou sobre as pessoas mais novas, mais velhas, mas uma coisa importante que a doutora Isaura pegou e falou também, tá? A proteção em relação à melanina da pele, tá? Ou seja, uma coisa importante, né? Quer dizer, quanto maior a camada de melanina que tem a pele, quer dizer, quanto mais a pessoa tiver uma camada escura na pele, quanto mais negra ela for, maior a proteção do Parkinson. Quer dizer, as pessoas quanto mais negras for, menor a possibilidade de ter um Parkinson. E um dado curioso, não fazendo apologia ao fumo, mas os não fumantes são os que menos têm Parkinson. Os não fumantes, não, desculpa. Os não fumantes são atingidos pelo Parkinson, os fumantes não. Olha só, que coisa. Olha, é mais difícil. Não vamos começar agora a fumar só para se proteger do Parkinson, né? A gente vai morrer de câncer. Não vamos ter Parkinson, mas vamos ter câncer. É um dado curioso, né? Mas muito curioso. Foi uma pesquisa, foi feita, realmente o Parkinson não é encontrado em pessoas fumantes. Olha só, que coisa. Obrigado, Mariana. A falta de fisioterapia pode causar uma evolução mais rápida da doença de Parkinson? Sim, porque a fisioterapia ela é essencial porque ela vai trabalhar o paciente na parte locomotora, ela vai trabalhar o equilíbrio,
vai trabalhar essa rigidez, né, através de exercícios de relaxamento. Então, se um paciente não é atendido por um fisioterapeuta, a doença vai progredir muito mais rapidamente, sim. E por que a fisioterapia é essencial logo, no início, precocemente? Porque para nós termos uma margem aí de sobrevida, de qualidade de vida maior. Então, se não existe o profissional nesse atendimento, e infelizmente em alguns casos nos chegam, quando a pessoa está totalmente já rígida, ela está incapacitante, já está numa cadeira de rodas, e aí que lembram do fisioterapeuta. Infelizmente, né? Então a gente vai trabalhar num estágio mais avançado da doença. Então a orientação que a gente e a indicação que a gente dá é que procure o profissional fisioterapeuta. No Brasil, o fisioterapeuta é visto ainda como um profissional para quando já se instala uma patologia e não como um profissional para prevenção, para prevenir realmente uma deformidade, né, e principalmente a deformidade no Parkinson. Por que deixar instalar uma deformidade se isso poderia ser evitado através de uma fisioterapia? Interessante. Já temos outra pergunta. Vinícius de Santo André. Obrigado, Vinícius. Continua com a gente, tá bom? Doutora, os exercícios, eles também estimulam o paciente de uma forma lúdica, mexendo com a concentração dele? Interrogado. Isso ajuda na memória? Sim, claro. No Parkinson também, como é o nome? É Vinícius, de Santo André. Vinícius, obrigado pela pergunta, desculpa. Sim, os exercícios têm que trabalhar também de uma forma global. Quando eu falo trabalhar de uma forma global, eu estou fazendo, por exemplo, um exercício de movimentação com ele, ou de marcha, eu posso estar fazendo umas perguntas, que dia que é hoje? O que nós vamos comer hoje? Então, eu estou trabalhando a memória, a parte cognitiva dele, enquanto eu trabalho alguma parte motora. Isso é muito bom, porque para prevenir a depressão, né? Sintomas de depressão, aquela situação que ele entra de se sentir fora já do contexto social, por estar tremendo. Então, nós trabalhamos muito, sim, de uma forma lúdica e assim, de uma forma brincadeiras, jogos. Eu acrescento bastante isso também na fisioterapia domiciliar e é muito importante. Agora, me fala uma coisa. Vamos supor que uma família, ela tenha um paciente que foi diagnosticado um Parkinson, não tenha um poder aquisitivo interessante, não consiga trazer a fisioterapia para sua casa. De que forma que essa família ela possa ter uma dica de algum exercício que ela possa fazer para o paciente em casa que tenha um Parkinson? Tem algum exercício que ela poderia estimular esse paciente a fazer em casa, até que ela consiga trazer esse fisioterapeuta até em casa? Um exercício específico difícil, né? Difícil, né? É difícil colocar, porque como eu falei para o senhor, doutor Ângelo, cada paciente é único, por mais que nós tenhamos os sintomas clínicos, as condutas já esquematizadas, eu posso chegar num paciente e o problema maior dele seja a queda, né? Ou o problema maior dele seja o fato dele tremer ao comer. Então, o que eu poderia dizer? Relaxamento, né? Porque quanto maior o estresse, maior a perturbação emocional, ele vai ficar, a rigidez vai piorar, o tremor vai intensificar. Então, o que eu poderia fazer, é muito difícil especificar um exercício em si, mas procurar realmente uma assistência mesmo que fora, seja governamental, nem que seja alguma coisa da prefeitura. É necessário coisa assim. o profissional em si para orientar. Nem que seja para iniciar, né? Fazer diagnóstico, começar a fazer o que tem. Perfeito, é difícil, é difícil. E quantas sessões seriam ideais durante a semana para que o paciente ele tenha uma evolução satisfatória de fisioterapia, né? Ou seja, para que esse paciente ele não entre numa fadiga, já que esse paciente ele já tem uma depressão muscular e tudo mais tal.
nós temos esse cuidado quando nós estamos em tratamento com esse paciente, porque realmente ele pode fatigar, né? Então, nós fazemos um exercício e damos pausas, fazemos outro e damos uma pausa. Nessa pausa que a gente entra com trabalho cognitivo, então a gente realmente vai trabalhando ele de uma forma de não fatigar. Agora, como é mesmo? Quantas vezes por semana? Seria o ideal, mínimo 3 vezes. Em dias alternados, mais ou menos assim? Exatamente. Seria em dias alternados, o mínimo 3 vezes na semana, já seria um bom trabalho fisioterapêutico. Perfeito. Já temos outra pergunta da Marlene. Obrigado, Marlene. Continua com a gente, tá bom? Atividades em grupo ajudam a evitar a tristeza, isolamento e depressão, trazendo mais estímulo através do incentivo mútuo e bem-estar geral. Pode-se utilizar dança e música? Sim, pode sim. E é muito bom o trabalho, viu, Marlene? Boa pergunta a sua. Existe a dança sênior, né? Não sei se já ouviram falar, mas atividades em grupo, em Parkinson, realmente é motivadora, porque o paciente vai percebendo que ele não é único naquela situação. E a troca de experiências, né, de situações, é muito importante isso para a evolução de um entusiasmo melhor para fazer aqueles exercícios, né? E existe a dança sênior, existem vários exercícios que a gente pode fazer numa roda com o pessoal de Parkinson. Também existe a hidroterapia. É muito interessante também porque a água aquecida favorece com que a rigidez diminua, né? Então ele também pode fazer o exercício com melhor qualidade de vida ali, mas é um pouco mais assim, fora do ambiente dele, né? Seria uma situação diferenciada aí. Mas é muito bom o trabalho em grupo, sim. É bom lembrar que o paciente com Parkinson é um paciente multidisciplinar realmente, não é verdade? Multidisciplinar. Né? Ou seja, precisa de um médico, precisa de um psicólogo, precisa de esse médico provavelmente nutricionista, exatamente. É um paciente que precisa ser tratado do paciente, precisa ser tratado da família também, não é verdade? Isso. Porque se não tiver uma família que colabore, é muito difícil. Eu acho que daí eu acho que a proximidade do tratamento fisioterapêutico domiciliar, na verdade, que a senhora faz a aproximação ao contrário. A senhora vai a essa aproximação, ao encontro deles, né? Espera que eles venham ao encontro, o que é um pouco mais difícil de acontecer muitas vezes. Só tira esse ranço muitas vezes da família, essa dificuldade muitas vezes que a família tem de pegar e vir em busca do profissional, não é verdade? Isso, isso que é interessante, nessa proximidade que acontece, porque eu adentro na residência e... Só quebra o gelo. Então, aí sou eu que sou a diferente nessa situação, né? O ambiente deles permanece, o modo de vida, o estilo de vida deles permanece, e aí eu entro com a minha conduta e a facilidade depois de eles manifestarem as dúvidas deles, né? Isso que é muito bom, isso é interessante. Legal. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no programa Saúde em Dia, tá bom? Obrigada. Tá? Espero que o senhor tenha gostado aqui estar com a gente. Eu tenho certeza que os internautas gostaram. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de a gente mostrar o trabalho do fisioterapeuta, principalmente o fisioterapeuta domiciliar. E estamos aí à disposição quando precisar de um novo contato. Muito obrigado, tá? Programa Saúde em Dia. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano. Estaremos aqui novamente na segunda-feira que vem às 17h30, tá bom? Vamos torcer agora pro Brasil, hein? Tá? Amanhã teremos jogo, hein? Todos juntos. Até lá, Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Até segunda-feira que vem. E até lá, olá! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.